Cetogênica, paleo, sem glúten, mediterrânea, jejum. Quer saber qual é a melhor dieta para emagrecer? Assiste esse vídeo até o final. Olá, eu sou a Flávia, nutricionista, esse é o Mais Comida Menos Neura e hoje a gente vai falar sobre qual é a melhor estratégia para emagrecer. O vídeo de hoje vai ser todo pautado numa revisão de literatura que saiu numa importante revista em janeiro agora de 2020, que comparou as dietas que trabalham a alteração de composição de macronutriente, o jejum e dietas populares. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o que é uma revisão de literatura. Todo estudo possui um método e esse método, o desenho desse estudo, nos diz muito sobre a qualidade dele, ou seja, o quão fiel aquele resultado é, o quanto a gente pode aplicar aquilo na vida real. Uma revisão é um método que reúne diversas informações, diversos estudos sobre determinado assunto. E essa revisão fez isso, pegou os resultados de pesquisas feitas com as diferentes estratégias e comparou uns resultados com os outros. Outra coisa importante que é legal de você saber é que esse estudo foi publicado numa importantíssima revista, na Elsevier, que hospeda artigos de autores como ninguém menos do que o físico Stephen Hawking. Essa informação é para que você entenda a qualidade desse estudo. Eu ainda quero trazer para vocês uma pauta sobre esse assunto de desenho de artigo científico, mas isso é assunto para outro vídeo. Essa revisão dividiu as estratégias para emagrecimento em 3 grandes grupos: as dietas populares, o jejum e as dietas que fazem o manejo da composição dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. O segundo grupo são das dietas que fazem restrição de algum alimento ou de algum grupo de alimento, como a dieta sem glúten, a paleo, vegetarianas e veganas e a mediterrânea. E o terceiro grupo é o grupo das dietas baseadas na manipulação do tempo, ou seja, jejum. Falando das dietas em que ocorre a manipulação dos grupos de macronutrientes, a elevação da proteína e a redução do carboidrato é a estratégia mais comum dentro desse grupo de dieta e foi o que deu origem a diversas dietas ao longo do tempo. Segundo a autora, essa manipulação na quantidade de macronutrientes pode afetar hormônios, vias metabólicas, expressão gênica, composição do microbioma intestinal e tudo isso pode afetar o armazenamento de gordura. Nos estudos que compararam a redução de gordura e a redução de carboidrato, em relação à perda de peso, tiveram resultados semelhantes. Porém, uma redução de gordura corporal maior foi observada com as dietas com redução de gordura e não com redução de carboidratos. Uma dieta que diminui muito a quantidade de carboidrato e eleva de gordura é a cetogênica, que foi inventada nos anos 1920 para tratar epilepsia. Na cetogênica, como a quantidade de carboidrato é muito reduzida, isso simula um estado de jejum pelo corpo. Mas, como alguns alimentos podem ser ingeridos, isso influencia na sensação de fome. O indivíduo não fica com tanta fome, já que alguns alimentos podem ser consumidos, que não tenham uma quantidade significativa de carboidrato. Muitos estudos com a cetogênica relataram uma importante perda de peso, porém, segundo a autora desse artigo, os estudos não foram bem controlados. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o desenho do estudo é importante para a gente saber se aquele resultado é aplicado na vida real? Falando dos efeitos adversos desse tipo de dieta que manipula os macronutrientes, diminui muito a quantidade de carboidrato, nós temos a constipação, e uma pessoa constipada também é conhecida como uma pessoa enfesada, a litose, vulgarmente conhecida como bafo de cocô, dores de cabeça, cãibra, fraqueza, dores musculares, alterações no perfil lipídico e esteatose hepática, conhecida também como gordura no fígado. Por fim, falando das dietas que objetivam aumentar muito a quantidade de proteína, conhecidas como high protein, esse tipo de dieta parece promover maior perda de peso, mas a um curto prazo, já que os ensaios clínicos foram feitos no período de 1 a 2 anos e não mais do que isso. Além disso, as dietas ricas em proteína são dietas que possuem uma alta quantidade de produtos de origem animal, o que aumenta muito a ingestão de gordura saturada, o que aumenta LDL colesterol ou, na linguagem popular, o colesterol ruim. A conclusão da autora em relação a esse grupo de dieta
é que esse tipo de estratégia pode ser usado para promover uma perda de peso em curto prazo, pois a longo prazo essas estratégias não são sustentáveis e não são muito interessantes do ponto de vista da saúde. Agora a gente vai para o segundo grupo, que é o grupo das dietas baseadas na restrição de um alimento ou um grupo de alimentos, que são a dieta vegetariana, a paleo, a sem glúten e a mediterrânea. Dentro das dietas vegetarianas, a gente tem várias subdivisões que podem ir do vegetarianismo ao veganismo. Aqui eu vou chamar as dietas vegetarianas de plant-based, que é como o termo foi usado no próprio artigo. As evidências desse tipo de dieta plant-based em relação à dieta onívora, que é a nossa, que a gente come de tudo, se você acha que porque você come carne, você é carnívoro, você está errado, nós somos onívoros, tá? Tem crescido muito. As evidências têm mostrado que essa dieta é superior e promove uma proteção contra doenças crônicas, hipertensão, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. Nos estudos, indivíduos em dieta plant-based apresentaram um IMC menor do que o dos onívoros e a dieta foi sim associada a uma perda de peso. Então as evidências têm sim apoiado uma dieta plant-based como tratamento para sobrepeso e obesidade. No entanto, estudos de longo prazo ainda são necessários e a autora ressalta a importância de uma dieta vegetariana ter que ser acompanhada por um profissional para fazer o manejo correto dos micronutrientes e da suplementação necessária. O segundo tipo de dieta com exclusão de algum grupo de alimento é a dieta paleo, que se baseia em alimentos que eram acessíveis a nós na época pré-agrícola, quando éramos caçadores-coletores. Essa dieta alega minimizar risco de desenvolvimento de doenças crônicas e otimizar uma perda de peso. As evidências demonstraram melhora na síndrome metabólica, na sensibilidade à insulina, na redução de fatores de risco cardiovasculares, no aumento da saciedade e na modulação benéfica da microbiota intestinal. E em estudos de curto e longo prazo, houve diminuição consistente do peso e da massa de gordura. Parece tentador, né? Mas baixa adesão, baixa palatabilidade, altos custos, deficiência de vitamina D, cálcio e iodo são problemas relacionados com esse tipo de dieta. A autora então encerra as considerações em relação à dieta paleo dizendo que mais estudos são necessários para apoiar as reivindicações positivas. Dieta sem glúten. Glúten é uma proteína e a sua principal fração, a gliadina, é de difícil digestão pelo nosso trato gastrointestinal e isso pode resultar numa resposta inflamatória. Doença celíaca, alergia e sensibilidade não celíaca são as respostas mais comuns em relação ao consumo de glúten. E apesar da associação popular entre exclusão de produtos que contenham glúten e perda de peso, ensaios clínicos controlados não foram feitos para que se comprove essa alegação. Ademais, a dieta sem glúten está associada a um aumento de calorias e diminuição de fibras. Em resumo, não se sabe se o glúten tem esse poder obesogênico e, se tiver, o mecanismo é desconhecido, portanto, ainda não se pode afirmar nada a respeito. Dieta mediterrânea. Apesar de estar nesse grupo, a dieta mediterrânea não se baseia na exclusão de nenhum tipo de alimento, mas sim na inclusão de frutas, verduras, legumes, cereais integrais, frutos do mar, azeite e nozes. Carne vermelha, laticínios e álcool são recomendados com moderação. Os estudos feitos com a dieta mediterrânea, então, relataram perda de peso em curto e longo prazo, porém, comparada com outras dietas, a perda de peso foi semelhante. De qualquer forma, a qualidade da dieta mediterrânea é excelente, o que resulta em vários benefícios, independente da perda de peso ou não. Controle glicêmico, redução de marcadores inflamatórios, redução de risco cardiovascular e mortalidade, isso tudo mesmo na ausência de perda de peso significativa. E agora, as dietas baseadas na manipulação do tempo, ou seja, o jejum. O jejum consiste em abster-se de alimentos e bebidas calóricas durante um período de tempo, alternando com períodos de alimentação.
Existem vários protocolos de duração e frequência dos ciclos. A ideia básica é promover mudanças nas vias metabólicas, processos celulares e secreções hormonais. E as principais respostas fisiológicas do jejum nos indicadores de saúde são maior sensibilidade à insulina, diminuição da pressão arterial, diminuição da gordura corporal, da glicose, dos lipídios aterogênicos e da inflamação. Porém, esses efeitos também foram observados nas estratégias que diminuem o consumo de carboidrato, portanto não são exclusividade do jejum. E outra coisa é que esses efeitos são em relação ao fisiológico. Em relação à perda de peso, os estudos foram feitos entre 4 e 24 semanas e a perda de peso não foi maior do que 10% do peso corporal inicial. E em vários estudos clínicos, a falta de um controle bem feito nos estudos pode sugerir que esses efeitos não são exclusividades da estratégia jejum. Outra coisa importante de salientar é que muitos dos estudos que foram feitos com o jejum foram feitos em roedores, o que dificulta a extrapolação desses resultados para humanos. Portanto, mais estudos precisam ser feitos em humanos para que essas alegações sejam comprovadas. A autora também coloca que o jejum parece ser tolerável e seguro, porém, ainda não está bem estabelecido se isso leva a excessos posteriores. E os efeitos adversos são semelhantes aos da dieta cetogênica: halitose, fadiga, fraqueza e dores de cabeça. Existe um grupo também que ela coloca de abordagens alimentares alternativas, que seriam, por exemplo, a substituição de 2 a 3 refeições por shakes balanceados nutricionalmente. No entanto, o seu uso não é sustentável a longo prazo, porque ninguém conseguiria viver de shake para o resto da vida. Não consegue, né? Muitos fatores influenciam na aderência a um programa alimentar, como preferências, tradições regionais ou culturais, disponibilidade de alimentos, intolerâncias alimentares e motivação. A dieta não pode ser encarada como um processo meramente bioquímico. Existem muitas coisas que influenciam na aderência, como comportamento humano e fatores ambientais, e muitos autores corroboram com essa afirmação. Por exemplo, Denzinger e seus colaboradores relataram que a quantidade da perda de peso dentro de um programa estava associado à adesão a esse programa e não à composição da dieta. Aliassan e seus colaboradores correlacionaram a adesão e a perda de peso em várias dietas durante um período de 1 ano. Corral e seus colaboradores observaram menor recuperação de peso com maior adesão à dieta durante o segmento de vários tipos delas. Hemsfield e colaboradores observaram pequena perda de peso com dificuldades à adesão. Borradaile e seus colaboradores não observaram diferenças na perda de peso em indivíduos que seguiram a sua dieta preferida. A autora conclui dizendo que novas estratégias sempre vão surgir, mas seguindo tendências populares, e que as crenças de que uma dieta é superior à outra, é mais eficaz do que a outra, surge de opiniões pessoais e de livros com embasamento científico duvidoso, e não de pesquisas bem controladas. Portanto, num curto prazo, as dietas promovem diferentes graus de sucesso e de resultado, mas em longo prazo, isso não baseia uma prescrição em detrimento da outra. As dietas que possuem bons efeitos em curto prazo podem ser usadas como ponto de partida no processo de emagrecimento, mas esse processo precisa ser bem desenhado junto a um profissional para decidir quando começar, quando parar e o que fazer depois de se encerrar essa estratégia. Por fim, ela salienta que o importante para o emagrecimento é desenvolver uma estratégia que crie um balanço energético negativo, ou seja, aquele que a gente consome menos do que a gente gasta, que se preocupe também com a qualidade, mas principalmente com a adesão. É isso que vai garantir o sucesso de qualquer estratégia. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, não esquece de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda e manda esse vídeo para alguém que você acha que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo, um beijo. Isso é para você entender a qualidade desse Isso é para que você... Essa informação é que para você... Essa informação é para que você entenda a qualidade desse estudo. Deixa passar a jamanta aí.
Ai, meu filho, reduz pra segunda e sobe. Subindo de terceira aí. Nossa, eu tô feliz hoje, Fê. Acho que tá ficando melhor. Né? Tá fluindo melhor. Vai. Perda de peso em curto e longo prazo. Porém, a perda de peso foi semelhante. Semelhante? Semelhante. Semelhante? Meliante abundoso. Quem lembra disso? Denunciei a minha idade agora. Ó, vida. Você lembra do meliante abundoso? Era você. Quem? Cadeirudo.